Eduardo Barão não tem espaço para sono, para dormir. Barão, quanta agitação, quanta notícia importante nos Estados Unidos. Que dia nos Estados Unidos, que dia preocupante, inclusive, porque foi grave e, como disse o presidente eleito Joe Biden, foi sem precedentes o que aconteceu, o que se viu. As imagens são muito fortes do que aconteceu em Washington, no Capitólio, com a invasão do Congresso americano. No final das contas, foi confirmada a vitória de Joe Biden nessas eleições, mas com resultado trágico e com mortes. Esses protestos e essa invasão de ontem, né, Barão? Bom dia para você. Bom dia, Sheila, Carla, Ellen, todo mundo no Brasil. 6 de janeiro de 2021, um dia que entrou para a história dos Estados Unidos após a invasão ao Congresso americano, insuflada pelo presidente Donald Trump, que durante todo esse período pós-eleitoral, após ele perder as eleições das urnas, tanto na maioria de votos da população como no colégio eleitoral, depois de Trump perder em todas as instâncias da justiça, numa tentativa frustrada de dizer que houve fraude na eleição, ainda assim ele manteve o discurso e insuflou os seus apoiadores a irem até Washington, e as cenas que a gente viu ontem foram apenas resultados dessa situação terrível dos últimos tempos, a contestação da vitória de Joe Biden nas urnas, uma vitória legítima. A invasão aconteceu no meio da tarde aqui em Washington, depois de um discurso que mais uma vez insuflou esses apoiadores de Trump a tomarem essa medida. Junto a isso, a falta de segurança inacreditável que a gente acompanhou da polícia em Washington. Aí, Sheila, muitas dúvidas sobre, de fato, o que aconteceu. Algumas cenas mostram a polícia simplesmente abrindo caminho para esses manifestantes chegarem próximos ao Congresso. A gente sabe muito bem que não é possível no dia a dia isso acontecer, né? Você não tem acesso ao Congresso como esses caras tiveram. Outras informações dão conta de que Trump simplesmente ignorou o pedido da prefeita de Washington, que tinha solicitado a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional só foi acionada depois que o vice-presidente Mike Pence, que estava comandando a sessão no Congresso dos Estados Unidos, autorizou. As cenas são lamentáveis. São deputados, senadores que tiveram que se esconder, tiveram que ser levados para um local restrito, porque dentro do parlamento estavam ali os manifestantes. Houve tiro, gente que foi morta, pessoas que saíram feridas, gabinetes que foram invadidos, e no final das contas, Sheila, depois que houve toda essa situação terrível, a segurança foi reforçada, chegaram homens da SWAT, da Guarda Nacional, e a partir daí a sessão pôde ser retomada, e na madrugada aqui dos Estados Unidos, o vice-presidente Mike Pence, que comandava essa sessão histórica do Congresso dos Estados Unidos, que seria uma sessão de mera formalidade, afinal de contas, Trump já tinha perdido nas urnas, Biden já tinha sido proclamado pelos delegados como presidente eleito dos Estados Unidos, mas aí essa sessão para certificar a vitória do Joe Biden acabou se estendendo no meio da madrugada. No início da madrugada, o Mike Pence acabou confirmando a vitória de Joe Biden, certificando o novo presidente eleito que toma posse no dia 20 de janeiro. Depois dessa situação terrível, o presidente atual dos Estados Unidos, o Donald Trump, acabou publicando no Twitter do seu diretor de redes, o Dan Scavino, já que o Twitter do Trump simplesmente acabou sendo interrompido por decisão da própria companhia, do próprio Twitter, dizendo que, embora eu discorde totalmente do resultado das eleições e os fatos estão no meu lado, disse Trump, ainda assim haverá uma transição ordeira em 20 de janeiro. Mas aí, convenhamos, Sheila, o estrago já estava feito, está feito, e a partir de agora resta saber como vai ser até o dia 20 de janeiro. Afinal de contas, a decisão da prefeita que manda em Washington é que as restrições vão continuar com toque de recolher, com pessoas que vão ser vigiadas, e o FBI que pediu todas as imagens, afinal de contas, as pessoas que cometeram esse crime invadindo o Congresso dos Estados Unidos não podem passar impune. Pois é, um ataque impressionante. Barão, algum efeito prático para o atual presidente Donald Trump até o dia 20? Ou seja, alguma possibilidade de ele não estar à frente da presidência dos Estados Unidos? Como é que tem sido as leituras em torno disso, hein?
Pois é, Sheila, há muita dúvida do que vai acontecer a partir de agora, é que falta pouco tempo, né? Ontem É. se falava em se evocar a 25ª emenda, que é uma emenda que você pode, já foi evocada aqui nos Estados Unidos, quando o presidente não tem mais condições de governar, quando ele não tem mais possibilidade de governar. Um dos motivos, foram vários ao longo dos últimos anos, né? Mas um dos mais recentes seria esse pedido que foi feito da Guarda Nacional para aumentar a segurança e que ele simplesmente ignorou, né? Então essa seria uma das possibilidades. O Mike Pence teve que autorizar ontem a chegada da Guarda Nacional para reforçar a segurança por lá, e aí chegaram, diferente do Brasil, que tem uma Guarda Nacional, cada estado tem uma quantidade. Então, por exemplo, mandaram de Nova York para Washington alguns representantes da Guarda Nacional, da Virgínia e por aí vai. Então, essa é uma possibilidade que foi discutida muito durante o dia de ontem, principalmente os democratas que estavam pedindo para isso acontecer. Mas é difícil por causa do tempo. Se falaram da abertura de um processo de impeachment também, para tirar o Trump nesses dias que faltam. Não sabemos, Sheila, o que vai acontecer nas próximas horas, mas essa última manifestação de Trump, dizendo que haverá uma transição pacífica, pela primeira vez ele dizendo isso, né, que haverá uma transição, porque até ontem ele estava dizendo que ele era o vencedor, que ele ia continuar na presidência, com um discurso completamente fora da realidade, questionando o seu próprio vice Mike Pence a virar a mesa, a dar um golpe, né, diante de uma situação que ele estava ali comandando o Congresso porque era o mestre de cerimônia, porque é a função constitucional dele, mas ele não tem esse poder. Enfim, Sheila, é complicado, é muito difícil o que a gente viu ontem, algo inacreditável. O ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, comparou as cenas de ontem a uma república de bananas. Enfim, uma situação terrível e que resultou em 4 mortes. A informação que a gente tem é que 4 pessoas morreram depois daquele distúrbio todo, inclusive uma moça dentro do próprio parlamento que acabou tomando um tiro. Enfim, algo terrível que a gente acompanhou aqui na democracia, teoricamente, na maior democracia do mundo, Sheila. Pois é, Barão, essas 4 mortes dessa mulher, que foi, acho que, a primeira confirmação que houve de mortes, né? Depois outras 3 pessoas, em decorrência de ferimentos em hospitais. Pence, como você dizia, estava ali cumprindo um papel praticamente protocolar. É evidente que não haveria nenhuma mudança no que já estava previsto para ser feito ali. Agora, fica difícil, Barão, de acreditar numa transição ordeira, como no final das contas falou o Donald Trump, diante dessas imagens, né? E diante de tudo que a gente já ouviu o Trump falar a respeito dessa eleição, a respeito de fraudes e tal. Difícil, né, a gente imaginar que a gente vai ter 15 dias aí pela frente, pouco menos, tranquilos, e que essa vai ser uma transição ordeira, né? Ontem, Sheila, como eu falei, além dessa posição do Trump de insuflar os seus apoiadores, né, houve uma falha gritante da segurança em Washington. Eu imagino que essa falha não vai se repetir. A capital dos Estados Unidos agora está reforçada, né, tem policial para tudo quanto é lado. Então, as cenas que a gente viu ontem, a invasão do Congresso, não teria acontecido caso, de fato, houvesse o reforço do efetivo policial. Foi algo muito grave mesmo. Ontem, no final dos trabalhos da madrugada, os parlamentares aplaudiram os policiais do Congresso dos Estados Unidos, mas, assim, a questão hoje aqui é isso, se esse aplauso tem sentido, porque houve uma falha, não há dúvida disso, né? Então, não dá para imaginar que isso vai voltar a se repetir. As cenas de ontem podem ser repetidas. Pode ter manifestação, pode ter algo ordeiro. Um questionamento muito forte, Sheila, ontem, é que a manifestação até essa invasão estava ocorrendo de forma pacífica e por isso não havia sentido você ter ali a Guarda Nacional para reprimir esse tipo de manifestação. O problema foi a invasão ao Congresso, depois tudo que a gente viu, né? Então, não se imagina que essa situação vai ser repetida nos próximos dias, que algo tão grave pode acontecer. Mas é evidente que, se não tiver segurança, se não tiver cuidado, essas cenas, infelizmente, podem acontecer, ou algo até pior, né? Um atentado, como a gente já cansou de ver aqui, infelizmente, na história dos Estados Unidos.